Olá, povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações a todos vocês que estão me acompanhando aqui nesse projeto de apresentar a história narrada na Bíblia, a história descrita na Bíblia, sob a perspectiva da grande promessa de Deus à humanidade. Então, quem ainda não se inscreveu no canal, corre lá, se inscreve, ajuda lá, dá seu like, compartilha. Vamos fazer esse conteúdo chegar o mais longe possível, alcançar o maior número de pessoas possível, porque é um conteúdo de alta qualidade, preparado especialmente para aquelas pessoas que desejam aprender um pouquinho mais de Deus, aprender um pouquinho da história que a Bíblia conta. Então, se você não é inscrito, faça lá a sua inscrição, não deixe de participar com a gente, comenta lá, né? Compartilha com seus amigos e vamos junto nessa caminhada. O vídeo de hoje, ele fala sobre o povo que saiu do Egito. Porque no vídeo passado nós vimos como que o povo de Israel, os filhos de Jacó, e como eles chegaram no Egito. Hoje a gente vai ver essa saída. Quem foi esse povo que saiu do Egito? E embora a gente não vai entrar muito em detalhes ali das pragas, da conversa, daquele vai e vem do faraó, né? O Deus endurece, aquele processo em que Deus endurecia o coração de Faraó. Esse não é o assunto do vídeo. E hoje iremos falar sobre esse povo que depois de 430 anos escravizado no Egito, e 430 anos é muito tempo. Vamos pensar, fazer uma analogia aqui de quanto que seria isso. Vamos pensar na história do Brasil. Quantos anos tem o Brasil? O Brasil tem pouco mais de 500 anos. Como que é o tempo que eles ficaram ali no Egito? Quantas gerações passaram? Quanta história rolou ali e todo esse tempo? E o povo de Israel foi escravo no Egito. Então, como que depois de tanto tempo, Deus se lembra do seu povo, se lembra da promessa feita a Abraão, e então Deus retoma o projeto da terra prometida, de entregar ali a descendência de Abraão uma terra que é a terra de Canaã, dos filhos de Cã. A escravidão do povo de Israel só teve início efetivo mesmo alguns anos depois da morte de José, em que também falece o faraó, que conheceu José, que conviveu, toda aquela geração que conviveu com José e tinha ainda fresco na memória todos os feitos de José. Então, conforme a narrativa lá de Êxodo, capítulo 1, versículos de 7 a 14, então você veja só, como que o povo de Israel era um povo forte mesmo, saudável e bem apaixonado. Eles se multiplicavam muito e quanto mais eles eram oprimidos, mais eles se multiplicavam. Então, conforme foi aumentando ali o volume populacional dos filhos de Israel, muito mais os egípcios temiam os filhos de Israel, por conta de tudo aquilo que eles representavam, porque era verdadeiramente um povo mais forte, então mais fértil, então eles tinham medo mesmo, e eles começaram a perseguir de todas as formas, de todos os lados, a ponto de instituir por lei ali a matança dos inocentes. E foi nessa época em que todos os meninos das hebreias, né, ali do Egito, eles deveriam ser mortos. E nessa época foi que nasceu Moisés. E Moisés foi aquela criança linda, aquela criança encantadora, que é filho de Joquebede, e que Joquebede colocou no rio, né, num cestinho, para que ele pudesse ser encontrado pela filha de Faraó. Miriam, muito astuta, muito esperta, quando viu que a filha do Faraó se encantou pela criança, correu lá e falou: você quer que eu traga uma das mulheres hebreias para cuidar dele, ser uma ama de leite? E aí Joquebede foi chamada por Miriam e de perseguida
né, correndo risco de morte ali, tanto ela como a criança, ela passou então a receber um salário para cuidar do próprio filho. E então foi assim que Moisés foi parar no palácio. E Moisés, ele, depois de desmamado, ele foi entregue à filha de Faraó, e lá ele cresceu, ele foi educado segundo a cultura, segundo os costumes dos egípcios, mas uma coisa não saiu da cabeça dele, a origem dele. Ele era hebreu, ele não era egípcio. Por mais que ele falasse como um egípcio, se vestisse como um egípcio, ele não era egípcio, ele era hebreu, e ele se identificava como um hebreu. E tanto que quando ele andando lá pelo Egito, pelo reino, ele vê um feitor egípcio maltratando um hebreu, ele se indigna e ele acaba, para defender, então ele mata um feitor egípcio. E isso ele esconde na areia, esse corpo. Agora imagina só como que deve ser um crime perfeito quando você esconde um cadáver debaixo da areia. E aí acontece no outro dia, ele estava lá e vê 2 hebreus brigando. E ele vai querer apartar essa briga. E aí um deles olha para Moisés e fala assim: quem te colocou por chefe, por líder entre nós? Por acaso vai nos matar igual fez com o egípcio? E aí então ele cai em si. Descobriram. E ele foge. E nisso que ele foge, então é quando ele tem um encontro com Deus, lá longe do Egito. E qual é o encontro emblemático que Moisés tem com Deus? É quando ele vê uma sarça queimando, só que não se consome. Por curiosidade, ele chega para perto e é quando ele ouve uma voz falando assim: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar aonde você pisa é terra santa. E Deus, depois de todo esse tempo que parecia que ele tinha se esquecido do seu povo, esquecido das promessas que ele havia feito, da aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Então, agora, ali um momento de transição política, o povo, ele começa verdadeiramente a clamar pelo Senhor, a clamar pela ajuda de Deus, a relembrar as promessas do Senhor. E conforme a narrativa que se encontra em Êxodo 2, versículos 23 a 25, enquanto o povo clamava lá no Egito a Deus e sofria toda aquela perseguição, a opressão, a mudança e instabilidade política, Deus estava no outro lado, falando com Moisés, se apresentando a Moisés e preparando Moisés para essa jornada de libertação do povo, né? Porque por mais que parecesse que Deus havia se esquecido, Deus não havia se esquecido deles, Deus ainda estava vendo, Deus ainda estava preparando todo o cenário político, todo o cenário cultural, para que eles pudessem sair do Egito da forma milagrosa e sob a poderosa mão de Deus, tendo que reconhecer que somente Deus poderia ter feito tudo aquilo por eles. Conforme a narrativa que a gente encontra lá em Gênesis 3, 6 a 7, você veja como que Deus se revela a Moisés. Ele fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas uma pergunta que é muito importante aqui: como é que foi que Moisés reconheceu essa fala de Deus? Eu sou o Deus de Abraão. Vamos parar um pouquinho para pensar nisso, porque às vezes a gente fala assim, é muito óbvio, mas não é. Porque vamos pensar historicamente. Porque de José, da morte de José, até o aparecimento de Moisés, são em torno de uns 350 anos. Agora, você imagina um povo escravizado, que eles ficam 400 anos como escravos ali no Egito, e 350 anos em que Deus não falava com ninguém.
Não havia manifestação do Senhor, não havia assim diz o Senhor, não havia nenhum profeta, não havia nada. Então, como é que Moisés, depois de tanto tempo sem nenhuma manifestação de Deus, Deus não havia falado com mais ninguém durante esses 350 anos, como ele reconhece quem é Abraão? Como é que o povo de Israel conseguiu manter isso? Manter essa herança cultural, essa herança desse Deus, de um pai da fé, de um Abraão, de Isaac, de Jacó e toda essa história. O nome disso é tradição. Nós, hoje em dia, recusamos qualquer tipo de tradição. Porque isso aí é tradicionalismo, isso aí é tradição. Mas, principalmente nós, no meio evangélico, a gente tem essa tendência de diminuir o valor da tradição. A tradição ela não é de todo ruim. O que nós fazemos com a tradição é que é ruim. Moisés, quando ele ouve Deus falar, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele sabia exatamente do que é que Deus estava falando e ele sabia exatamente que Deus era esse. E então, ele se esconde. Ele teme olhar para Deus, mas ele ouve aquilo ali e toda aquela fala de Deus tem significado para ele, porque ele fala ali, né, que ele ouviu o clamor do povo e que ali agora era a hora de livrar o povo da escravidão ali dos egípcios, das mãos dos egípcios e fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Jebuseu. Ele sabia o que isso significava. Então, essa tradição que foi passada de pai para filho, filho de geração em geração, foi o que permitiu aqui nesse único encontro de Deus com Moisés, ele reconhecer e saber de quem eles estavam falando. Da mesma forma, quando Moisés ele volta para o Egito e ele reúne os anciãos ali do povo de Israel, então os cabeças das tribos ali, os chefes de cada tribo, e ele fala, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó apareceu para mim. E agora ele falou que vai livrar vocês da mão dos egípcios, da escravidão no Egito, e vai levar vocês para a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu. Então, na verdade, eles sabiam também, esses anciãos sabiam do que Abraão, do que Moisés estava falando. Então, esse valor da tradição, isso que é impressionante, porque eles foram passando de pai para filho, e eles tiveram esse cuidado de que agora, com uma única fala, eles saberem exatamente do que Deus estava falando. Os líderes ali também sabiam exatamente do que Moisés estava falando. E o mais inacreditável, esses anciãos do povo acreditaram em Moisés. Não é interessante isso? Por que que Moisés não foi desacreditado? Lógico que tem a mão de Deus agindo em tudo isso, mas eles sabiam que isso era possível de acontecer, que era possível de alguém ter um encontro pessoal com Deus e esse Deus se revelar a eles por conta da tradição. Veja só como que é importante essa tradição oral e você falar das suas experiências com Deus para os seus filhos, para os seus netos e compartilhar as suas experiências com Deus, porque isso vai gerar no coração deles fé para o momento em que eles tiverem que ter um encontro pessoal com Cristo. Moisés, então, aceita o desafio de liderar o povo nesse processo da saída do Egito. E então, juntamente com Arão, eles seguem, vão lá, conversam com os anciãos do povo, com os líderes do povo e vão todos juntos falar com Faraó. No primeiro momento, eles pedem para que Faraó permita que os filhos de Israel, o povo hebreu, saia do Egito por 3 dias apenas, para que eles possam adorar a Deus lá. E aí Faraó fala assim, mas vocês querem adorar, adora aí. Aí ele fala assim, não, a gente não pode adorar aqui, porque o nosso
ritual de adoração é através de sacrifício de animais. E a gente sabe que o povo egípcio abomina o sacrifício de animais. Então, como que a gente vai poder adorar aqui? E aí, ele pega e fala assim, não, a gente quer sair. Consequência imediata dessa primeira revelação de Deus, desse primeiro contato com o faraó, em que eles vão pedir para faraó um tempo fora do Egito para adorar a Deus, é a opressão ainda maior. Você veja só, lá em Êxodo 5, capítulo 5, versículos de 6 a 9, disse assim: naquele mesmo dia, pois deu ordem a Faraó, aos superintendentes do povo e aos capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si as palhas, e exigireis deles a mesma cota de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela, estão ociosos. E por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre os homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. O que você faria no lugar de Moisés, em que Deus te pede para libertar o povo? E aí, quando você vai lá no primeiro momento, na primeira tentativa de conversa, o que você consegue é que a opressão aumente ainda mais, com que as coisas fiquem cada vez mais difíceis para o povo. Era para ele libertar e ele não consegue libertar. Ele consegue diminuir o tempo livre, aumentar a pressão, aumentar o sofrimento do povo. E depois dessa primeira recusa de Faraó, Deus então envia as 10 pragas no Egito, e ao final da última praga, os Faraó e os egípcios não só permitem que o povo saia do Egito, mas como eles despedem, e eles levaram toda a riqueza do Egito, porque as pessoas davam os bens, o dinheiro, o ouro, a prata, tudo que eles queriam levar, eles conseguiram levar nessa saída do Egito. E pouco tempo depois que eles saíram, Faraó, ele olha em volta e fala: o que a gente fez? Por que a gente deixou eles irem embora? E então ele começa a perseguir. E quando eles começam a se aproximar do Mar Vermelho, Faraó pensa assim: eles devem estar perdidos aqui, eles não sabem andar. Então, vamos atrás deles e vamos perseguir e trazer eles de volta. E é quando Deus abre o mar, e aí o povo de Israel passa pés enxutos ali. E aí, quando Faraó com seus carros e cavaleiros entram no mar, a água se fecha e todos morrem ali naquele lugar. Já do outro lado da margem, depois de terem visto todos os milagres, depois de terem visto as 10 pragas, a morte de Faraó com seus carros e cavaleiros ali, então Deus ele guia Moisés e todo o povo pelo caminho mais longo, conforme a narrativa de Êxodo 13, de 17 a 22. A verdade, porque é que Deus leva o povo pelo caminho mais longo, é porque Deus conhecia o povo, conhecia o que se passava no coração deles, e ele sabia qual era a dificuldade ali. Então, eles sabiam que a hora que eles descobrissem que a terra prometida não seria lhes entregue de graça, de que eles teriam que lutar numa guerra para conseguir conquistar a terra, porque a terra era uma terra habitada, né? Então, lógico que se eles soubessem que era tão pertinho, eles, a hora que eles vissem a guerra, eles iam falar: vamos voltar para o Egito. É melhor ser escravo, é melhor ser um escravo vivo do que um homem livre e morto. Então, na verdade, Deus sabia disso. Então Deus faz eles caminharem ali por todo aquele ritual, né? Então eles caminhavam dia e noite para dar a impressão de que era longe. Já em um lugar seguro, Deus então chama Moisés para que ele possa subir o monte, lá o Monte Horebe, e ele
Então conversa com Moisés e entrega as leis, os 10 mandamentos, mas não somente os 10 mandamentos, mas toda a constituição civil e religiosa do povo, a forma de adorar, como que seriam os utensílios de adoração, a armação da tenda. Então tudo isso, como que seria a vida verdadeiramente, tanto civil como religiosa do povo. Então Deus tem essa conversa com Moisés lá no monte. E é o fato que quando Moisés desce, aí o povo tá lá adorando um bezerro de ouro. Passada a confusão, transmitida toda a lei para o povo, lido tudo certinho. Aí Moisés coloca as pessoas certas que Deus escolhe, o trabalho, a forma como as coisas vão ser construídas, também escolhe cada pessoa que vai fazer cada serviço. Então tudo isso muito organizado. Agora então era a hora de mandar os 12 espias para espiar a terra prometida, conforme lá a narrativa de Números capítulo 13 e 14. Então ele escolhe um líder de cada tribo, 12 pessoas, 12 líderes, e então eles vão lá para a terra espiar a terra prometida. Ao passo que dos 12 que vão lá espiar a terra prometida, 10 deles voltam muito desanimados, falando assim: não, ninguém disse que a gente tinha que guerrear, ninguém disse que haveria uma guerra. Agora, se você olhar o povo que tá lá, o povo lá é mais forte, o povo lá é muito mais preparado, eles têm carros, eles têm lança, eles são preparados para a guerra, e nós quem somos? E ele falava assim: nós somos como gafanhotos diante deles, e eles nos viam como gafanhotos. Apenas Josué e Caleb são as pessoas que Deus escolhe, que acreditou verdadeiramente, eles acreditaram na promessa que Deus poderia dar. E aí eles acreditaram tanto que eles foram defender ali o posicionamento que se Deus prometeu, né, tendo em vista tudo aquilo que Deus havia feito para tirá-los do Egito. Esse Deus que foi poderoso para nos tirar da terra do Egito, então ele será poderoso e também nos entregará essa terra que ele prometeu a Abraão, que ele prometeu a Isaac, Jacó e aos seus descendentes. Mas acontece que o povo fica tão irado, com tanto medo, que eles ameaçam apedrejar Josué e Caleb. Se não fosse a nuvem baixando e confundindo a visão deles, Josué e Caleb teriam sido apedrejados juntamente com Moisés e Arão, porque eles fizeram as contas. Eles eram Josué, Caleb, Moisés e Arão, 4 pessoas contra todo o povo. Então, se eles matassem essas 4 pessoas, quem sabe eles voltando para o Egito ainda não teria o lugarzinho deles lá preparado ainda, porque a intenção deles aqui era voltar para o Egito. Eles não lembravam nem por um momento como que era a vida, a escravidão e o sofrimento. E acontece que com toda essa rebeldia, com toda essa falta de vontade de lutar pela promessa de Deus, de lutar por aquilo que Deus havia prometido a Abraão, então tudo que eles conseguem é morrer no deserto. Tudo que eles conseguem com esse estado de mente é acabar perecendo ali e não participar, porque Deus ainda tinha uma promessa a cumprir e ele iria cumprir. E o povo que saiu do Egito, eles não eram homens livres, não pensavam como homens livres, e uma vez livres do jugo da escravidão, eles não queriam trabalhar. Agora quero ver quem vai me obrigar a fazer o que eu não quero, porque agora eu sou homem livre. Só que eles não tinham essa ideia de que a liberdade tem um preço, que Deus havia prometido entregar a terra de Canaã aos descendentes de Israel, aos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, que depois teve o nome mudado para Israel. Não importa se é nessa geração ou na geração seguinte, aos descendentes. Então Deus ainda tinha um plano com os filhos desse povo rebelde. Então, por isso que Deus não destrói eles ali de imediato, de pronto, porque eles precisavam ter filhos, e ali Deus haveria de cumprir a promessa dele através dos filhos dessa geração rebelde. Alguns desse povo ali estavam tão adaptados à escravidão que eles preferiam
ser obrigados a serviços forçados, do que ter que pensar com suas próprias mentes, com suas próprias cabeças e ter que trabalhar por aquilo. É muito mais fácil fazer o que me mandam do que eu ter que elaborar um plano, do que eu ter que buscar a Deus e fazer a vontade de Deus. É por isso que a gente vê muitos crentes entregando o seu livre-arbítrio, a sua liberdade, o seu direito de estar diretamente com Deus nas mãos de um sacerdote, nas mãos de um pai apóstolo, nas mãos de um padre, às vezes, de um pastor, porque é mais fácil. Se alguma coisa der errado, a culpa não foi minha, eu estava só obedecendo. Então eles preferem sofrer a escravidão, sofrer a opressão, do que ter que assumir a responsabilidade por seus atos, por suas ações. Eles preferem, não, a culpa não foi minha, a culpa foi do meu pastor, a culpa foi do meu líder, que me orientou errado, que fez errado. Agora, nunca vão querer assumir a responsabilidade de tomar as próprias decisões, pelo sim ou pelo não, pelo bem ou pelo mal. Também, ali, a outra dificuldade era que essa promessa ela tinha sido feita a Abraão. E agora, por conta de uma promessa feita a um ancestral muito, muito, muito antigo, eles agora estariam que estar se envolvendo numa guerra? Não, se a promessa foi feita a Abraão, ele que lute, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com o que passou, não tive a escolha. E aí, por que é que eu agora vou ter que lutar por algo prometido tantos anos atrás, num tempo em que eu nem era nascida? Tudo que eles ouviram era que eles estariam lá recebendo uma promessa. E agora eles vão ter que lutar, literalmente, numa guerra para conquistar uma promessa. Que promessa é essa que eu tenho que lutar? Que eu tenho que correr o risco de morrer? Eles se sentiram traídos por Deus, traídos pela tradição, traídos pelas circunstâncias, porque deu certo ou deu errado de eles serem as pessoas que estariam ali naquele momento da guerra. E então, tantas outras gerações passaram ali, viveram a vida inteira, viveram e morreram no Egito. Agora eu vou ter que ir lá, sair e passar por tudo isso e enfrentar a guerra. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, sim. Mas isso não quer dizer que você não tenha que lutar. Isso não quer dizer que vai ser fácil a conquista da promessa de Deus para sua vida. O seu caminho, ele não será fácil. Haverá dias tenebrosos, haverá dias de muito medo, haverá dias de ansiedade, de angústia, mas Deus estará do seu lado. Apenas olhe para Ele e reconheça Ele nos seus caminhos. Reconheça Deus perto de você, porque Deus vai estar com você todos os dias, no dia bom, no dia mau, no dia da angústia, no dia da alegria, no dia da luta e no dia da vitória, sem falhar nenhum. Deus estará com você. Você nunca mais estará sozinho, mas você ainda assim vai precisar lutar. Ainda assim vai precisar correr atrás daquilo que Deus tem para você. E peregrinando pelo deserto, Moisés com o povo chega na região ali no deserto de Zin, uma região que não havia água, e o povo então começa a apertar Moisés e Arão e a exigir deles água e a reclamar de toda a situação. Então o povo começa verdadeiramente a pressionar e a mexer, a abalar o emocional ali de Moisés. Então, diante de toda essa opressão e de toda essa angústia, Moisés ele se volta para Deus em oração, e conforme lá o relato de Números capítulo 20, versículos de 2 a 3, eu vou ler porque ele é muito importante. Esse aqui é um fato essencial para a narrativa de todo esse contexto. Diz assim: não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo
contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe trareis água da rocha, dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam contra o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Existem muitos motivos que levaram Moisés a agir daquela forma e não mencionar o nome de Deus enquanto ele conversava com a rocha, porque a acusação de Deus contra Moisés, que Moisés não acreditou, Moisés não creu em Deus para santificar o nome dele diante do povo. Ele falou: porventura tiraremos nós a água da rocha para você? Na verdade, essa fala, ela tem uma conotação de dúvida, uma conotação de desafio, né? Mas em nenhum momento de adoração ao Senhor. Porque alguns podem falar assim, que Moisés teve um pouco de dúvida se iria sair água. Outras pessoas poderiam falar assim, não, é que Moisés ele quis provar para o povo que ele era o líder, que ele era a pessoa escolhida por Deus para estar ali. Então, mas isso não quer dizer, isso não nos justifica diante de Deus, porque o que Deus quer é adoração. A gente não precisa se defender, não precisamos defender a nossa autoridade espiritual diante das pessoas. Precisamos apenas confiar naquilo que Deus nos orienta e seguir à risca tudo aquilo que Deus nos orienta a fazer, né? Mas acontece que Moisés ele não conseguiu glorificar o nome de Deus e falar: o Senhor vai à frente, e conversar com a rocha como se estivesse falando com Deus mesmo, e ali falar, pedir para a rocha soltar a água. Mas acontece que Deus olha aquilo e ele fica bravo, mas ele não deixa de jorrar a água, ele não se desmente, ele prometeu que ali haveria água, e a água sai da rocha, conforme ele havia prometido. Mas porque Deus ele não mente, ele promete e ele cumpre. Se ele falou que iria sair água, vai sair. Mas Moisés, depois Deus chama Moisés para conversar e fala assim: porque você foi infiel, você não vai entrar na terra prometida, será outro que guiará o povo até a terra prometida, porque você não foi fiel a Deus. Você vê que mesmo Moisés sendo Moisés, mesmo Moisés tendo obedecido tudo à risca, mesmo ele tendo feito tudo muito perfeito, acontece que por um único erro ele é destituído do prazer, destituído da liderança no momento mais importante da vida do povo de Israel. Às vezes a gente pensa assim, mas Deus foi muito cruel com Moisés. Moisés fez tudo certinho e agora por um único erro ele vai ser destituído assim. Mas sabe por quê? Deus
conhecia o que estava se passando, o que estava começando a nascer no coração de Moisés. E Deus prefere te tirar dali naquele momento estratégico, não dar aquilo que você tanto espera, que você tanto deseja, a ter que te perder eternamente. Porque dentro do coração de Moisés estava nascendo uma pequena centelha de orgulho, uma pequena centelha de que ele era o causador de tudo aquilo. E não que ele que fosse apenas um servo, mas que ele estava fazendo. Sabe quando as coisas começam a dar muito certo na sua vida? E daí você fala assim, não, mas também se não fosse eu, se não fosse eu orar, se não fosse eu jejuar, se não fosse eu trabalhar, né? Nada disso estaria acontecendo. E a gente às vezes acaba meio que roubando a glória de Deus e trazendo ela para nós mesmos, para alimentar o nosso ego, o nosso senso de valor. E Deus não permite isso. E aí o que acontece? A gente cai. O orgulho nos abate, o orgulho nos humilha, porque o orgulho ele verdadeiramente nos engana. E acontece que Deus preferiu não perder Moisés. Deus preferiu tirar Moisés, um prazer de Moisés, algo que ele estava verdadeiramente esperando e sonhando por isso, do que perdê-lo eternamente, para a eternidade. Então Deus ele precisava agir dessa forma com Moisés, porque Deus ele prefere te ver triste hoje do que perdido amanhã. E ele não pode te perder, porque Deus te ama. Então ele vai dizer não para você, porque o seu orgulho, ele está tomando conta do teu coração e está te afastando da presença de Deus. Então Deus prefere barrar. É melhor você chorar do que você morrer. Não fique triste nem chateado com Deus quando o Deus Todo-Poderoso ele se inclinar até você para que ele possa te castigar, te disciplinar e te mostrar que o caminho que você está trilhando é um caminho perigoso. Não se chateie com Deus. Eu sei que é difícil. Tem um versículo na Bíblia que diz assim que Deus castiga o filho que ama e corrige o filho que quer bem. E aí quando a gente está sendo castigado por Deus, a gente imagina que esse é o dia mau. Mas não é. O dia mau, ele vai ser o dia de amanhã. E se Deus não nos castigar hoje, nós não teríamos condições de enfrentar o dia verdadeiramente mau. Igual como uma criança que apronta qualquer coisa e o pai ou a mãe castiga, coloca de castigo, ou dá uma surra, ou dá um puxão de orelha, tira o videogame. A gente, quando criança, imagina que esse é o dia mau, mas não é o dia mau. Deus está te preparando para o dia mau, assim como seus pais te prepararam para uma vida adulta quando você era criança. Porque talvez, se você tivesse achado, se acostumado ao seu erro como sendo normal, hoje, na vida adulta, você não teria condições de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, porque você não foi ensinado a isso. Então Deus está cuidando de você e não se chateie por esse cuidado. O dia da correção de Deus não é o dia mau. O dia mau é o dia em que você tiver que enfrentar uma situação verdadeiramente complicada, em que a sua fé ela deverá estar fortalecida e você não ter sido corrigido por Deus. Em cumprimento à sua palavra, Deus então se revela a Moisés e a Arão, e para anunciar então a morte de Arão, que está registrada lá em Números 22 a 29, que, diga-se de passagem, foi uma morte bem impactante, foi bem dramático tudo isso que aconteceu. Deus manda então Moisés subir com Arão vestido de sacerdote, com toda aquela roupa sacerdotal. Então eles sobem o Monte Or, junto com Arão e Eleazar, filho de Arão. E lá em cima, Deus manda Moisés tirar toda a roupa sacerdotal de Arão. E então ele veste essa roupa de Arão em Eleazar. E ali Arão morre. E descem
do monte, apenas Moisés e Eleazar, e todo o povo reconhece e entende o que aconteceu. E você veja como que foi terrível para Arão tudo isso. Ele pecou também juntamente com Moisés e ele perde tudo. Ele perde o cargo, ele perde as roupas e ele perde a vida. Tudo de uma vez só. E por fim, é a vez de Moisés passar o bastão da liderança e indicar Josué como seu sucessor. Olhar a terra, mesmo que apenas só por um vislumbre, né? Porque Deus permite que ele olhe a terra, que ele veja a terra, mas ele não vai entrar. Então ele vê de longe e então ele se despede do povo e morre. Assim encerrou Moisés a sua carreira e nos deixou um legado eterno de amor a Deus, submissão, humildade, perseverança na luta, sim, né, pelo cumprimento da promessa de Deus. Moisés sofreu muito para liderar esse povo. É um povo rebelde, um povo murmurador, um povo que não queria nada com nada. Eles ficavam reclamando de que no Egito era bom, de que lá eles tinham especiarias e comida e tudo mais, mas eles em nenhum momento eles falaram assim, quer saber? Vamos lutar lá, vamos enfrentar essa luta que se no Egito tinha, a gente planta na terra que será nossa. Porque eles não queriam uma solução para o problema, eles queriam murmurar. E esse é o perigo da murmuração. O murmurador, ele não quer uma solução para o problema dele. E ele se irrita com uma pessoa que traz a solução, porque ele quer continuar reclamando e murmurando. E aí ele entra em desespero. E agora, eu vou reclamar do quê? Então, o solucionador dos problemas, na verdade, é uma pessoa inconveniente que faz com que eu tenha que me esforçar cada dia mais para procurar outros motivos para reclamar, porque aquele motivo que eu reclamava ontem, ele acabou. Agora, eu tenho então que passar a procurar outro motivo. Então, o solucionador de problemas, ele é um entrave na vida do murmurador. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Como é que nós queremos conduzir a nossa vida? Sempre reclamando daquilo que não temos ou com o coração grato por tudo aquilo que já conquistamos e coragem para conquistar aquilo que ainda está pela frente? E é isso aí, meu povo. Muito bom estar com vocês. É muito bom ter esse momento aqui. E eu espero que vocês estejam acompanhando tudo isso. Espero que estejam compreendendo. Qualquer coisa que fica dúvida, comenta aqui embaixo. Fala das suas impressões. Às vezes pensa, eu tenho medo às vezes de me expor numa pergunta, num questionamento, mas às vezes alguém está também com a mesma dúvida que você, esperando só alguém comentar, só alguém perguntar para obter a sua resposta. Então não tenha medo de se expor, de perguntar, de compreender melhor, buscar compreender melhor o que a Bíblia fala, o que a Bíblia tem a nos dizer, porque esse Deus que nós servimos é um Deus amoroso, misericordioso, ele se importa sim com você e ele se importa com suas dúvidas, com seus anseios, com aquilo que você carrega no seu coração, e ele está pronto para te ajudar nessa caminhada para que você possa ser cada vez melhor. Então compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, com alguém que quer compreender um pouco mais da vontade de Deus para a vida deles e que a gente possa juntos alcançar lugares cada vez mais altos na presença de Deus. E até o próximo vídeo.